Vozes do além seriam reais? Você já ouviu falar de fenômenos em que vozes parecem surgir do nada? Vozes que não saem da boca de ninguém presente, mas que todos ao redor podem escutar claramente? Essa é uma das manifestações mais intrigantes do campo espiritual, chamada de voz direta. Mas será mesmo possível que espíritos consigam falar de modo audível, como se estivessem ali ao lado? E mais importante, como explicar isso sem cair na superstição? No vídeo de hoje vamos mergulhar nesse tema fascinante. O que são os fenômenos de voz direta, como eles foram estudados seriamente? Quais experiências foram registradas e qual o significado profundo disso para quem busca entender a vida após a morte? Então, se você também já se perguntou, será que podemos realmente ouvir os espíritos? Fica com a gente até o final. Vamos juntos começar agora mesmo a desvendar esse mistério. O que é o fenômeno de voz direta? Antes de mais nada, precisamos entender o que significa exatamente voz direta. Diferente da psicofonia, onde um médium fala em nome de um espírito, na voz direta, a manifestação sonora não passa pela garganta ou boca de ninguém presente. A voz se forma no ambiente, como se o ar vibrasse por conta própria. Essa voz pode parecer sair de um canto da sala, de perto de uma mesa ou até do alto, quase sempre audível por todas as pessoas que estiverem presentes. O mais impressionante, muitas vezes essa voz tem timbre, sotaque, intensidade e até humor característicos da personalidade que se identifica pelo nome do espírito comunicante. Na prática, quem está presente sente que está ouvindo alguém realmente falar, mesmo que os médiuns estejam em silêncio absoluto. É isso que torna o fenômeno tão marcante e tão difícil de ser confundido com fraude ou ilusão. Breve histórico dos estudos sérios sobre voz direta. Embora casos desse tipo tenham relatos muito antigos, foi especialmente no final do século XIX e início do século XX que surgiram as pesquisas mais detalhadas. Pesquisadores espíritas e cientistas simpatizantes se dedicaram a investigar esses fenômenos com cuidado, registrando, comparando testemunhos e até criando métodos experimentais. Em sessões cuidadosamente controladas, vozes surgiam respondendo a perguntas, citando fatos desconhecidos pelos presentes, ou até cantando melodias. Tudo isso foi descrito em atas, relatórios e livros de estudiosos que viam ali uma prova importante da sobrevivência da alma e da comunicação entre os dois mundos. E o mais notável, esses pesquisadores não buscavam milagres, mas fatos repetidos, observáveis, que pudessem ser estudados com serenidade e respeito. Como os fenômenos de voz direta acontecem? Vamos ao que mais desperta a curiosidade: como isso é possível? Na visão espírita, não existe milagre no sentido de algo contrário às leis naturais, mas sim manifestações que seguem leis que ainda desconhecemos por completo. Para que a voz direta aconteça, normalmente são necessários um médium de efeitos físicos presente, capaz de fornecer recursos fluídicos, um ambiente propício, muitas vezes escurecido, para evitar dispersão de energia, um grupo de participantes em harmonia, evitando pensamentos negativos. Segundo os estudos, os espíritos conseguem condensar ectoplasma, uma substância semimaterial fornecida pelo médium, para criar um pequeno aparelho transitório chamado de laringe ectoplásmica. Essa laringe serve como instrumento para que o espírito module o som e produza a voz audível no ar. Assim, não se trata de magia, mas de um fenômeno que, embora raro, foi repetidamente observado e descrito de maneira coerente. Casos famosos que surpreenderam pesquisadores e participantes. Diversos casos chamaram a atenção ao longo da história, entre eles, sessões onde vozes surgiam ao mesmo tempo que o médium permanecia completamente calado, comprovado por gravações ou observadores atentos. Espíritos que se identificavam por nomes e narravam fatos desconhecidos, posteriormente confirmados. Vozes com entonação diferente da do médium, mais grave, mais aguda, ou até com sotaques estrangeiros que ele desconhecia. Houve também relatos de vozes cantando hinos, recitando poesias, ou mesmo dando mensagens de consolo para familiares presentes, trazendo detalhes íntimos impossíveis de serem inventados. Esses casos não foram apenas contados de boca em boca, foram documentados, transcritos e estudados por pessoas sérias,
interessadas não em espetáculo, mas em verdade. O que esses fenômenos nos ensinam sobre a alma? O objetivo maior desses estudos nunca foi apenas provar que espíritos existem, mas compreender como eles interagem com o plano material e qual o sentido disso para a nossa vida. Os fenômenos de voz direta são uma demonstração prática de que a alma conserva sua individualidade, suas memórias e até seu jeito de falar. Há uma continuidade da vida após a morte, onde seguimos conscientes e ativos. A comunicação entre os dois planos, quando séria e respeitosa, pode ser não apenas possível, mas também edificante. Mais do que curiosidade, esses fenômenos são um convite à reflexão. Se a vida continua, como estamos vivendo hoje, será que estamos cultivando valores que realmente importam para a jornada espiritual? Voz direta não é show nem espetáculo. É muito importante lembrar que dentro da visão espírita progressista, esses fenômenos não devem ser vistos como diversão ou magia para mostrar poder. Sempre que surgiam com seriedade, serviam para consolar corações, fortalecer a fé e demonstrar que o mundo espiritual é uma realidade viva. Quando transformados em curiosidade vazia ou comercializados, perdiam seu valor moral e espiritual, e frequentemente cessavam de ocorrer. Por isso, a orientação é que se busque compreender, estudar, refletir e respeitar menos, nunca usar para vaidade ou lucro. Por que hoje esses fenômenos são mais raros? Muita gente pergunta, se esses casos foram tão estudados no passado, por que não acontecem mais com tanta frequência? A resposta não é simples, mas envolve alguns pontos. O avanço do entendimento espiritual tornou o fenômeno menos necessário como prova física. A mudança moral e cultural, hoje há mais risco de espetacularização do que estudo sério. A rarefação de médiuns de efeitos físicos com a mesma capacidade de materialização. Ainda assim, casos continuam a surgir, mesmo que discretamente, sempre em ambientes de estudo, oração e disciplina, longe dos holofotes. Ouvir a voz do além e a voz da consciência. O que aprendemos até aqui? Os fenômenos de voz direta são reais, estudados e documentados, mostrando que a alma sobrevive e que a comunicação com o plano espiritual é possível. Mas acima de tudo, eles nos lembram que a verdadeira voz do além que devemos buscar ouvir todos os dias é a da consciência, que nos fala do que é justo, bom e verdadeiro. Se compreendermos isso, não precisamos ver nem ouvir para acreditar. O que importa é viver com mais amor, mais caridade e mais confiança na imortalidade da alma. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Falamos sobre o que é o fenômeno de voz direta, como acontece e o que já foi estudado, casos documentados que impressionaram pela autenticidade e, principalmente, qual a lição espiritual que podemos tirar disso. Se esse tema tocou o seu coração, deixe o seu like, pois isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e, se achar que alguém precisa saber disso, compartilhe com amigos e familiares. O nosso convite é sempre refletir, estudar e viver melhor hoje, preparando o espírito para o amanhã. Desejo a todos vocês muita paz, luz e serenidade, segundo os ensinamentos do Espiritismo progressista. Até o próximo vídeo, e que possamos seguir juntos nessa caminhada de alma em evolução.